Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o corpo desacelere, porque este não é apenas um instante comum, é um encontro com algo mais profundo, mais cru, mais verdadeiro. Um momento em que a força masculina não precisa ser anunciada em voz alta para ser sentida. Ela simplesmente está ali, presente, ocupando o espaço com naturalidade, como um corpo firme que se apoia no próprio peso, como um peito largo coberto por pelos que contam histórias silenciosas de resistência, maturidade e tempo, porque cada fio, cada textura, cada linha da pele carrega a memória de quem viveu sem pedir permissão, de quem construiu a própria força sem precisar provar nada a ninguém. E é nesse silêncio denso que mora a verdadeira intensidade. Uma intensidade que não grita, não corre, não se apressa, apenas permanece, sólida, confiante, quase magnética, atraindo o olhar, não pelo excesso, mas pela autenticidade que se impõe sem esforço, como um homem que caminha com passos lentos, seguros, sentindo o chão sob os pés, consciente do próprio corpo, do próprio ritmo, da própria respiração, enquanto o ar entra e sai, expandindo o peito, movimentando os músculos, fazendo os pelos se moverem de forma sutil, natural, sem ensaio, sem filtro. Porque o belo aqui não é fabricado, é vivido, é sentido, é real. E essa realidade tem peso, tem densidade, tem presença. Uma presença que se percebe antes mesmo de qualquer palavra, porque o corpo fala, a postura fala, o olhar fala, e tudo comunica força, mas uma força tranquila, uma força que não ameaça, apenas existe, firme como uma rocha aquecida pelo sol, intensa como o calor que se acumula lentamente, criando uma atmosfera que envolve, que aproxima, que prende a atenção sem precisar tocar, porque a conexão começa antes do contato, começa na energia, na respiração compartilhada, no tempo que se estende quando não há pressa, quando o mundo lá fora desaparece e resta apenas o agora, o aqui, o corpo presente, inteiro, sem máscaras, sem performances, apenas sendo. E nesse ser existe algo profundamente atraente, algo que foge dos padrões artificiais, algo que retorna à essência do masculino natural, aquele que não tem medo do próprio corpo, da própria textura, do próprio peso, da própria densidade. Aquele que entende que a força não está em esconder, mas em assumir, em ocupar espaço com honestidade, em permitir que o corpo seja exatamente o que é, com seus músculos, seus pelos, suas marcas, sua história escrita na pele. E é por isso que o olhar se detém, que a atenção não escapa, porque há verdade ali e a verdade sempre chama, sempre puxa, sempre prende, criando uma tensão silenciosa que não precisa de explicação, apenas de presença, de tempo, de entrega ao momento, onde cada pausa é sentida, cada respiração é percebida, cada movimento é lento o suficiente para ser absorvido, como se o próprio tempo tivesse decidido. Respeitar aquele corpo, aquele ritmo, aquela energia masculina que não se curva à pressa do mundo moderno, mas convida quem observa a desacelerar também, a sentir mais, a olhar com mais atenção, a perceber que a beleza não está apenas na forma, mas na sensação que ela provoca, na segurança que transmite, na calma que irradia, porque um homem confortável no próprio corpo cria um campo ao redor de si, um campo de confiança, de estabilidade, de intensidade contida, e isso é profundamente cativante, quase hipnótico. Como observar o fogo queimando devagar, constante, firme, sem explosões desnecessárias, apenas calor contínuo, presença contínua, força contínua.
E quanto mais se observa, mais se percebe que não se trata apenas de aparência, mas de energia, de atitude, de uma relação honesta com o próprio corpo, com a própria natureza, com aquilo que é real e não precisa ser editado, suavizado ou escondido. Porque o corpo masculino natural, forte, peludo, vivido, carrega uma estética própria, uma estética que nasce da autenticidade, da aceitação, da coragem de ser exatamente como se é. E isso se reflete em cada gesto simples, em cada movimento controlado, em cada pausa longa o suficiente para ser sentida no peito, criando uma conexão silenciosa entre quem vê e quem é visto. Uma conexão que não depende de palavras, apenas de presença, de respiração, de tempo compartilhado. Onde o masculino se revela não como algo agressivo ou exagerado, mas como uma força calma, profunda, estável, que sustenta, que envolve, que inspira. E quanto mais se permanece nesse estado, mais se entende que a verdadeira atração nasce do que é genuíno, do que é cru, do que é vivido sem medo, sem pressa, sem necessidade de aprovação, apenas sendo inteiro, firme, presente, e é exatamente isso que este momento celebra. A beleza do corpo masculino em sua forma mais honesta, mais natural, mais poderosa, onde cada detalhe importa, cada textura conta uma história, cada silêncio fala mais do que 1000 palavras, e onde o tempo desacelera para permitir que tudo seja sentido por completo, profundamente e intensamente, como só o real é capaz de ser. Respire fundo. Existe uma força que não grita, não se exibe, não pede permissão. Ela simplesmente está ali, no corpo firme, na postura tranquila, na confiança silenciosa de quem conhece o próprio valor. O corpo masculino natural carrega marcas do tempo, do esforço, da vida real. E é exatamente isso que o torna tão fascinante. Os pelos não escondem nada. Pelo contrário, eles revelam autenticidade. Revelam um homem que não precisa seguir padrões artificiais para ser admirado. Cada fio, cada textura, cada detalhe conta uma história de força, presença e identidade. Um corpo assim não busca aprovação. Ele inspira respeito. Existe beleza no natural, na musculatura construída com disciplina, na pele que sente o calor, o frio, o movimento, na energia que ocupa o espaço sem precisar de palavras. É uma atração que nasce da verdade, não da perfeição, do real, não do exagero. O Hairy Club celebra isso, a masculinidade sem filtros, a estética que vem da confiança, o poder que nasce da calma, porque quando um homem se aceita como é, ele se torna impossível de ignorar. E essa presença é o que realmente conecta.